Olá pessoal, preparem-se para mais um vídeo no Mago do Reddit. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Minha esposa culpada me acusou de traição, então fiz uma investigação e descobri o caso dela. Sempre achei que a base de qualquer bom relacionamento era a confiança. Fiz o meu melhor para confiar na minha esposa o máximo que pude, mas ela me ensinou uma lição da pior maneira. Agora sinto que perdi totalmente a capacidade de confiar em alguém. E tudo isso porque minha esposa decidiu projetar a culpa dela em mim e brincar com a minha cabeça. Vamos começar do começo. Minha esposa há 4 anos, Diana, 27 anos, e eu, 29 anos, nos dávamos super bem. Nosso casamento era tudo o que se espera de um bom casamento. Éramos melhores amigos e ela nunca me deu motivos para desconfiar de nada. E eu também nunca dei motivo para que ela desconfiasse de mim. Sem querer me gabar, sempre fui um ótimo marido. Fiz tudo o que deveria. Sustentei a casa, me comuniquei, sempre estive atento às necessidades dela. Estava presente tanto emocional quanto fisicamente. E uma coisa que nunca fiz foi traí-la. Fidelidade sempre foi algo extremamente importante para mim. Tive uma namorada que me traiu na época da faculdade e essa experiência me destruiu. Demorei muito tempo para conseguir confiar em alguém de novo, e por um bom tempo nem considerei voltar a namorar. Se você nunca foi traído, talvez ache que estou exagerando, mas isso realmente bagunça a nossa cabeça. Eu sabia que nunca mais queria passar por aquilo, e com certeza não faria outra pessoa passar por isso. Então, quando Diana me chamou para conversar e me acusou de traição, foi como se um balde de água fria tivesse caído sobre mim. Aquilo saiu do nada. Eu nunca tinha sequer flertado com outra mulher depois que nos casamos. Nem tinha amigas mulheres, na verdade. As únicas mulheres que eu conhecia eram colegas de trabalho, e eu nem era próximo delas. Fiquei tão chocado que nem consegui falar nada no início. Era tão absurdo que eu tentava entender qual sinal ela teria interpretado errado para achar que eu estava traindo. Ela disse que sabia que eu estava traindo. E ainda perguntou quem era a mulher. Disse isso com tanta certeza, como se não houvesse dúvida alguma. Quando o choque passou, eu ri, não porque achei engraçado, mas porque achei que era uma brincadeira. Fiquei esperando o momento em que ela ia dizer que era uma piada. Mas ela ficou lá, me encarando seriamente, até com lágrimas nos olhos, como se tivesse me pegado no flagra. Perguntei de onde ela estava tirando aquilo. Ela disse que sentia, que tinha essa sensação há muito tempo. Falou que eu vivia no celular e que não a olhava mais do mesmo jeito. Ri de novo, sem saber o que responder. Nada daquilo fazia sentido. É verdade que eu estava trabalhando mais nas últimas semanas, mas não era por causa de um caso. E a suposta falta de atenção também não fazia sentido. Eu estava, inclusive, planejando uma viagem para nós dois, algo que ela já sabia. Tudo estava vindo do nada. Falei isso para ela, mas ela se recusava a ouvir. Era como se meus argumentos não existissem. O que importava era a história que ela havia inventado na cabeça. Eu não conseguia entender como ela tinha se convencido de que havia uma traição, e não havia como provar que eu não estava traindo. Como você prova que uma pessoa que não existe, realmente não existe? Cheguei a pensar se alguma amiga dela tinha dito alguma besteira que a influenciou. Falei que ela podia mexer no meu celular se quisesse. Eu não escondia nada, era um livro aberto. Mas ela balançou a cabeça e disse que sabia que eu era esperto demais e que não cairia nessa armadilha. Foi aí que fiquei com raiva. O tempo todo eu estava tentando convencê-la de que não havia traição, mas ela simplesmente não queria ouvir. Era como se ela quisesse acreditar que eu estava tendo um caso. Quase como se ela precisasse acreditar nisso, e estava ignorando qualquer fato para poder confirmar essa história na cabeça dela. Na mente dela, ela já tinha ficado com raiva de mim. E agora só precisava de uma justificativa real para expressar essa fúria. Eu não ia ficar parado sendo acusado injustamente. Chamei ela de louca. Disse que ela tinha criado uma fantasia insana porque estava entediada. E ela só me olhou com uma cara de coitada, como se ela estivesse sendo a vítima. Falei que, se queria me acusar de algo tão sério, então que me mostrasse as provas. Naquele momento, eu ainda não tinha percebido a explicação óbvia. Ela não tinha me pego traindo, ela estava apenas projetando. Ela era a culpada. E sua própria culpa a estava deixando paranoica. Provavelmente ela acreditava mesmo que eu a traía, mas só porque ela estava traindo, e sabia como era fácil esconder isso. Então, se eu demorava para responder uma mensagem, ela pensava nas vezes que também demorava porque estava com outro cara. Ela estava vendo tudo com os óculos do traidor. Demorou alguns dias de silêncio até as coisas se acalmarem. Eu ainda estava com raiva. Fui dormir no quarto de hóspedes, e nos dias seguintes, falava com ela só o necessário. Ela não me dirigiu a palavra no primeiro dia.
Mas já no segundo, tentou agir como se nada tivesse acontecido. Disse que podia admitir que eu não a estava traindo. Falou que tinha tirado conclusões precipitadas, que estava emocional demais. Fez de tudo, menos pedir desculpas. E sem pedido de desculpas, eu também não a perdoei. Mas, fora isso, eu já estava começando a desconfiar que ela era quem estava traindo. Só que, diferente dela, eu seria esperto. Iria provar. Quando comecei a juntar as peças e percebi que ela realmente estava tendo um caso, muita coisa começou a fazer sentido. As brigas sem sentido, as inseguranças que ela vinha mostrando, tudo era fruto da paranoia gerada pela culpa. Ela estava traindo, então assumia que eu também devia estar traindo. Isso não fazia sentido nenhum, mas era assim que ela enxergava. E aí entendi também porque ela ficava tão incomodada quando me via no celular. Era porque ela vivia trocando mensagens com o amante no celular dela. Sempre achei que esse novo apego dela ao celular era por causa da obsessão recente com o TikTok, mas agora eu sabia a verdade. Não sou do tipo de cara que tem reservas em mexer no celular da parceira. Acredito que não deveria haver segredos em um relacionamento. Nunca tinha mexido no celular dela antes porque nunca tive motivo. Até agora. Peguei o celular enquanto ela dormia uma noite e fui direto nas redes sociais. Estava tão sem culpa em fazer aquilo que sentei ao lado dela, na cama, e comecei a vasculhar tudo. Encontrei ele nas mensagens diretas do Instagram. O nome dele era Brian, e as mensagens entre eles já duravam meses. As mais recentes pareciam inocentes, estavam apenas falando sobre uma nova série de TV. Mas quando voltei um pouco mais no histórico, aí começaram a aparecer as mensagens românticas. Algumas eram apenas flertes, mas outras eram realmente pesadas. Diretas. Íntimas demais. Não quero nem escrever aqui o que li. Só de lembrar já me dá enjoo. Foi difícil me segurar para não puxá-la da cama e gritar até ficar roxo de raiva. Eu estava destruído por dentro. Enquanto eu estava ocupado planejando viagens românticas para nós dois, era isso que ela fazia pelas minhas costas. E ainda teve a coragem de me acusar de traição. Era inacreditável. Me dei alguns minutos para me acalmar. No fim, decidi que precisava de mais tempo para planejar meu próximo passo com cuidado. Então, enviei todo o histórico de mensagens para o meu e-mail. Cada conversa, cada foto, cada vídeo que eles trocaram, não importava se era algo inocente ou obsceno. Eu queria cada pedaço daquela prova. Eu ia esfregar a traição dela na cara dela, mostrando o quão hipócrita ela foi ao me acusar de algo que ela estava fazendo o tempo todo. Desde então, venho apenas interpretando o papel de marido, guardando esse segredo comigo. Ela não suspeita de absolutamente nada. E eu estou me preparando para botar essa traidora para fora da minha vida de uma vez por todas. Volto com uma atualização quando finalmente soltar a bomba sobre ela. Certo, já faz um tempo desde a minha última atualização. Um breve resumo para quem pode ter perdido meu primeiro post. Minha esposa me acusou de traição para encobrir o fato de que ela mesma estava tendo um caso. Houve muitos comentários chamando ela de manipuladora, narcisista e dizendo que eu era cego por não perceber os sinais. Se você já lidou de verdade com alguém manipulador, sabe que a principal habilidade deles é esconder a verdadeira natureza até que seja tarde demais. Dito isso, eu não acho que a Diana seja uma manipuladora. Não estou passando pano para ela. Só acho que isso seria dar crédito demais. Ela até tentou me manipular e me fazer duvidar da minha sanidade, com certeza. Mas foi tão desajeitada que chegou a ser constrangedor. E foi justamente por isso que consegui descobrir o caso e planejar minha saída sem que ela soubesse de nada. Fico feliz em dizer que ela não percebeu nada até ser tarde demais. Sentei com ela e disse que precisávamos conversar. Exatamente como quando ela me acusou de traição. Então contei tudo. Comecei relembrando o dia em que ela me acusou de estar traindo. Ela revirou os olhos e disse: "Eu já disse que sinto muito." Eu lembrei a ela que, na verdade, ela tinha me dado 1000 desculpas diferentes, mas nunca tinha realmente se desculpado. Ela tentou dizer que sim, que tinha pedido desculpas, mas eu a interrompi. Disse que sabia que o motivo dela ter me acusado de traição era porque ela estava projetando. Ela fingiu indignação, mas eu cortei. Não precisa fingir. Eu tenho provas. Ela ficou em silêncio. Só me olhou com o rosto mais pálido que eu já tinha visto. Perguntei se eu precisava mesmo pegar o celular para mostrar as mensagens com o Brian. Ela quase pulou da cadeira quando ouviu o nome dele. A ficha caiu de vez. Eu não deveria ter me surpreendido com o que ela fez em seguida. Cruzou os braços e disse que só tinha tido um caso porque achava que eu também estava tendo. Foi a forma dela se vingar. Ela disse que a única diferença era que eu era melhor em esconder, e que era preocupante o quanto eu era bom em disfarçar tudo. Aí foi minha vez de ficar sem palavras. Eu sabia que ela estava mentindo, mas fiquei chocado com a cara de pau.
Era como se ela achasse que eu era idiota. E ela não parava. Disse que tinha certeza de que eu estava com alguém do trabalho, que eu ficava dando voltas por aí pelas costas dela. Ou seja, voltou a me acusar de novo. Era insano o quão rápido ela tentava se fazer de vítima sempre que as falhas dela vinham à tona. Mandei ela se calar. Disse que estava cansado das mentiras e desculpas. Falei que as mensagens com o Brian datavam de antes do dia em que ela me acusou. Que ela já estava com ele fazia tempo, e que isso não tinha nada a ver com algum caso imaginário meu. Ela traiu porque era egoísta e infiel. Aí mostrei os prints. Ela se recusou a olhar o celular, mas isso nem importava. Nós dois sabíamos o que tinha ali. Apontei o quão antigo era o histórico de mensagens com o Brian. Ela podia mentir o quanto quisesse, mas qualquer pessoa com o mínimo de bom senso saberia quem era a mentirosa ali. Um juiz certamente saberia. Aí sim ela reagiu. Virou para mim e disse: "Juiz?" Perguntou o que eu queria dizer com aquilo. Eu fui direto. Acabou. Você é uma traidora mentirosa que tentou me manipular e me fazer pensar que eu era o culpado. Por que eu continuaria casado com uma mulher assim? Nosso casamento terminou. Fiquei surpreso porque ela realmente pareceu se importar. Depois de me trair e ainda me acusar, parecia que ela estava procurando um motivo para sair do casamento. Mas, em vez disso, começou a implorar para que eu reconsiderasse. Disse que sentia muito pelo Brian, que foi um erro estúpido, que foi só algo físico, que ele nunca teve o coração dela, que ela terminaria com ele e que poderíamos esquecer tudo isso e seguir em frente. Eu ri na cara dela e disse que ela era louca. Ela queria que simplesmente esquecêssemos tudo isso? Impossível. Ela não só passou dos limites, ela dançou em cima deles várias vezes. A única forma de eu seguir em frente com a minha vida seria sem ela. Ela começou a chorar, dizendo que eu nunca a amei de verdade. Eu disse que sim, que já tinha amado. Mas esse amor morreu no dia em que ela olhou nos meus olhos e me chamou de mentiroso, sabendo muito bem o que andava fazendo pelas minhas costas. Ignorei as lágrimas. Disse que os papéis estavam prontos. Ela só precisava assinar, e então poderíamos seguir com nossas vidas. Ela respondeu que não ia assinar nada, porque não queria jogar fora 4 anos de casamento. Disse que estava disposta a lutar por nós, ao contrário de mim. Mais uma vez, tentou inverter tudo para cima de mim. Ela simplesmente não conseguia assumir responsabilidade por nada. E isso era algo que eu não sentiria falta. Aliás, não havia quase nada nela de que eu sentiria falta. Até agora, ela continua se recusando a assinar os papéis. Mas isso não vai impedir nada. Só vai tornar as coisas um pouco mais complicadas. Mas estou pronto. Qualquer coisa para deixar essa farsa de casamento no passado e seguir em frente. Dessa vez é uma atualização um pouco mais comemorativa. Depois de muita dor de cabeça, finalmente estou divorciado. A Diana não facilitou nada, mas no fim das contas, isso não importou. Ela enrolou semanas para assinar os papéis. Eventualmente, contratou um advogado, que, felizmente, mandou ela parar de fazer joguinho e assinar logo. Levando tudo em consideração, até que ela tinha um bom advogado. Mas o meu era excelente, e havia muita coisa jogando contra a Diana. Ela não teve um bom momento no tribunal. Eu fiz questão de mencionar a traição e as tentativas dela de me manipular. Era visível o quanto ela se contorcia de vergonha toda vez que as mensagens com o Brian eram citadas. Achei curioso que ela ainda tentou me acusar de infidelidade até mesmo no tribunal. Não havia absolutamente nenhuma prova disso, e o juiz não levou as acusações dela a sério. Tudo o que ela tinha era a insistência de que eu estava dormindo com alguma colega de trabalho. E nem conseguiu dizer quem seria. Foi sinceramente constrangedor de assistir. O juiz encerrou o assunto rapidamente, dizendo que não daria espaço para especulações sem provas. Meu advogado nem precisou se esforçar. A própria Diana fazia um ótimo trabalho se prejudicando sozinha. O tribunal decidiu a meu favor em praticamente tudo. Tínhamos alguns bens e finanças em comum, e eu fiquei com a maior parte dos ativos. A Diana tentou argumentar que era injusto, mas o juiz apontou que as ações dela causaram a destruição do casamento. Ela não ficou nem um pouco satisfeita com o desfecho. Chegou a me ligar algumas vezes depois, dizendo que eu devia parte dos bens que recebi. Alegava que éramos 2 adultos e que não precisávamos de um juiz para decidir como dividir nossas coisas. Que nós 2 sabíamos que ela merecia uma parte igual. Eu teria rido, se não estivesse tão enojado. Não conseguia acreditar no quanto ela estava disposta a se humilhar por causa disso. E sinceramente me perguntei, como eu pude um dia amar uma pessoa como ela? Não dei resposta nenhuma. Apenas desliguei a ligação e bloqueei ela. Cortei contato total depois disso. Desde o dia em que ela me acusou de estar tendo um caso, minha saúde mental vinha desmoronando.
Então, resolvi focar em mim. Eu precisava me reencontrar, recuperar minha força emocional e clareza mental. E eu nunca conseguiria fazer isso com a Diana tentando me manipular e me culpar a cada segundo. Essa decisão tem funcionado bem pra mim. Um amigo me convenceu a tentar terapia. No começo achei uma bobagem, até tive uma experiência ruim com o primeiro terapeuta. Mas quando alguém me indicou o terapeuta atual, percebi que havia sim muitos benefícios. Estou começando a entender o quanto a Diana afetou minha forma de pensar e como eu me percebia. Estou, pouco a pouco, trabalhando para me tornar uma versão melhor de mim mesmo. Voltei a me conectar com amigos e hobbies que ela, ao longo dos anos, foi me afastando. Hoje, me sinto realmente livre dela, e a sensação é incrível. Não faço ideia do que aconteceu entre ela e o Brian, e sinceramente, não me importa. Não é mais problema meu. Ela foi uma pessoa horrível, tóxica. E quanto mais longe estiver da minha vida, melhor. Sei que algumas pessoas se preocupam com o que os ex estão fazendo depois do fim do relacionamento. Mas eu sou bem diferente dessas pessoas. Ela pode tocar a vida como quiser. Só fico aliviado por ela estar fora da minha. Isso não quer dizer que ela não tentou entrar em contato comigo. Bloqueei ela em tudo, então ela não tinha mais como me mandar mensagens. Mas isso não a impediu de aparecer na minha casa várias vezes. Chegou até a ir no meu trabalho uma vez. Todas as vezes, eu simplesmente a ignorei. Mas não fiquei passivo. Pedi ao meu advogado que entrasse com uma solicitação de medida protetiva e enviasse uma carta formal a ela informando sobre isso. E avisando que, se continuasse aparecendo, eu abriria um processo por assédio ou perseguição. Isso finalmente fez ela recuar. Nunca mais a vi rondando por aí. Olhando para trás, toda essa experiência foi uma tortura emocional e mental. Mas sobreviver a tudo isso foi libertador. A Diana não só me traiu, o que já teria sido ruim o suficiente. Ela tentou me arrastar para o fundo do poço junto com ela. Tentou me transformar em alguém como ela, só para aliviar a própria culpa. A maioria das pessoas não entende o quanto isso destrói alguém por dentro. Mas eu consegui superar. Expus quem ela realmente era. E saí por cima. A Diana nunca foi alguém que eu imaginava no meu futuro. Mas, comparado a viver o resto da vida ao lado dela, sair desse casamento foi um verdadeiro presente. E isso é tudo por hoje. Se gostou, deixe um like e inscreva-se para não perder nenhum vídeo novo. E assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora. Até a próxima. Cuidem-se.